Galera, olha só, eu tenho que ler e guardar, saber o que eu li. Porque essa ferramenta vai ser indispensável para você montar o seu texto. Quanto mais detalhado eu consigo ser sobre a informação que eu adquiri, melhor. Bom dia. Então, aí aqui, nesse tópico, eu até coloquei para vocês assim, ó. Citações de livro podem enriquecer a redação, contudo é fundamental tomar cuidado com clichês, ou seja, frases já muito usadas por pessoas, pois tornam um texto repetitivo e chato. Muito cuidado com aquelas frases que a gente está acostumado a ver por aí no tempo todo. Tá? Aquelas frases clichê que você meio que entrar para fora, sair, né? Entrar para dentro e sair para fora. Ou seja, aquilo que todo mundo diz. Né? O importante é ser feliz. Claro que é importante ser feliz. Então, você não vai começar a citar clichês. Clichês, por que o clichê ele puxa a qualidade do seu texto para baixo? Porque é algo popular e é algo que tu não precisa estudar para você entender aquilo ali. É algo assim. Uma outra coisa que a gente tem que sempre, e aí já aproveitando eu vou tomar um ensejo. Vocês sabem que quando você usa muitas aspas quando na falta de uma palavra, né, você quer dizer alguma coisa, a gente fala, isso aqui é entre aspas. Entre aspas significa que o sentido daquilo ali pode ser um sentido conotativo. Conotativo é um sentido figurado, conotativo é um sentido concreto. Aí quando eu quero usar uma palavra, eu coloco a aspas naquele sentido figurado. Cuidado com isso. Porque, primeiro que... aquilo ali, sentido denotativo. Na verdade, o texto é para ser escrito no sentido denotativo. Né? É quando você transforma aquilo no sentido conotativo, tem que tomar maior cuidado. Porque aquilo desculpa a minha ignorância, mas essas citações, elas podem ser uma citação de um filme? Pode ser. Tem redações aí que citam série, por exemplo, essa parte muito de série aí. Mas aí então o corretor não pode me penalizar por isso? Não, de jeito maneira, não pode. O que acontece é o seguinte, cuidado de onde tu tá vendo. Por quê? Porque às vezes tu sabe que existem ficções que nada tem a ver com a realidade. Porque o que acontece com a gente? Você fala assim, pode citar? Pode, claro que pode. Você pode ver um documento, você pode citar várias coisas. O que acontece é que a gente tem que dissociar duas coisas. O que é estudo, o que é conhecimento e o que é eu vou precisar só de colocar a tabelinha aqui para eles no quadro da correção. Eu vou mostrar a correção dali. Tá. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com o que é entretenimento. Eu tinha um professor na FRJ, um dos homens mais cultos que eu já ouvi. O cara era fantástico, o cara sabia tudo. Aí eles viram pra gente o seguinte, ele gostava de ler aquele filme, é um livro que depois virou um filme, que já é bem velho, e ele era velho, Conan o Bárbaro. Já ouviram dizer? Do Conan? Então, ele achava aquilo o máximo, Conan o Bárbaro. Pô, viu, particularmente, pra mim não mas assim, ele gostava. E aí ele falou assim, cara, eu adoro o Conan o Bárbaro. Só que eu sei que o Conan o Bárbaro, ele é um entretenimento. Então, nesse momento eu não quero estudar, eu quero o momento do meu lazer. O lazer do cara era ver aquilo ali. Então, quando ele lia aquilo ali, ele não lia com nenhum viés de, eu quero aprender alguma coisa, eu quero tirar alguma coisa aqui. Não. Aquilo ali era um momento de refrescar o cérebro. Aquilo ali era um momento de devaneio, do cara sair daquilo que ele estava acostumado a fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem os momentos de entretenimento, aquele momento que eu falo assim, já estudei muito hoje, fiz muita coisa hoje, agora eu quero descansar. E o cara vai ver um filme. E às vezes o cara vê um filme que... Eu, por exemplo, adoro filme que não tem nada a ver com a realidade. Eu gosto daquele filme assim que, tipo, o cara pula do prédio, cai, capota, cai um monte de coisa em cima dele, no final ele sai andando, tranquilo, sem nenhum arranhão. Minha esposa detesta esse tipo de filme. Eu falo pra cara, eu gosto, sabe por quê? Porque aquilo ali te tira da realidade. Sabe que é mentira? Mas naquele momento, tu não tá ali querendo ver a realidade. Entende a diferença? Então, quando eu faço isso, que eu faço uma alusão, eu cito tal, eu só preciso saber o que eu tô fazendo. Existem filmes que que mostram traços de realidade. Que você consegue fazer um paralelo com a realidade muito bem feito. Esse tu pode usar? Claro que pode. Entende? Só que eu não posso usar qualquer coisa. Qualquer coisa que é o problema. Né? Depende do filme que você vê.
Por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com a qualidade, eu não posso usar pensamentos duvidosos, coisas polêmicos, nem pensar. Entendeu? Primeiro eu tenho que distanciar coisas polêmicas. Porque hoje em dia é muito gostoso entrar numa polêmica, é rápido. Tu vê dois amigos conversando, daqui a pouco os caras estão se destapeando porque entraram em polêmica em campos opostos. Redação não é lugar disso. Isso é tese. Isso é dissertação, ou seja, é você defender um ideal. Redação tu não está defendendo ideal, não. Tu está expondo argumentos. Por isso que é dissertativo. Então pode. Mas cuidado com aquilo que você vai usar. Por isso que eu digo que você tem que tomar cuidado com a qualidade daquilo que tu está vendo, ou que você está lendo. Se você só lê coisas boas, tu vai poder dar para tudo. Se você está lendo, está olhando para coisas que dizem respeito à atualidade, tu vai usar quase tudo aquilo que tu está lendo. Só que às vezes tu lê coisas que não condiz muito bem com aquilo que... Por exemplo, eu fiz um trabalho um dia desse na faculdade, utilizando, não sei se ainda existe, aquele jornal Meia Hora. Ainda existe aquele jornal? Se eu não me engano, existe sim. Então, aí eu pensei, mas tu vai fazer um trabalho usando aquele jornal, porque o jornal é de baixa qualidade. Mas depende do recorte que tu vai fazer do jornal. Eu queria falar... Qual era o tema? Eu queria falar sobre uma notícia específica, vista de vários ângulos diferentes. Ou seja, desde o cara lá, bem formalzinho, daquele jornal Valor do Econômico, quer dizer, que vai fazer aquilo tudo bem estruturado, parará, é uma notícia que é até difícil de ler, até o cara que escreve para aquele público que o cara olha ali e entende de cara o que ele está falando. Ou seja, entende que depende da forma que você vai utilizar aquele material que você tem? E aí eu utilizei, no caso daquela parte que faz engraçado, faz parará, eu utilizei o Meia Hora, porque era o melhor para fazer isso. Era uma imagem, na verdade ele não escreveu nada, só tinha um desenho lá, ele tava zoando alguém, e aí serviu para o que eu queria naquele exato momento. Então a gente tem que entender isso. Tu mandou no PDF, não exibe PDF, só PowerPoint. Tá. Aí tu pede para eles abrirem no coisa, aceita para você poder pegar o arquivo. Tá. Alguém não está no grupo, gente? Eles já até mostraram aqui que já imprimiram, beleza. Então beleza, todo mundo está no grupo? Todos estão? Então beleza. Então vamos lá para a tabela então. Quem quiser café tem aqui atrás, hein? Banheiro, bom. Eu vou continuar então, depois eu volto nela, porque eu vou continuar. Tá, estudem as normas gramaticais, vamos lá. Esta, sem dúvida, é alguma das principais dicas, né? Em razão disso, você deve conhecer gramática, que te deixará passo, portanto, não descarte nesse tipo de estudo. Vamos lá. Eu estou no tópico 3. Tópico 3, olha só, pessoal, o que eu estou dizendo no tópico 3? Como o pessoal que chegou depois, eu retomo. Como eu disse para vocês que a FGV é algo muito fechadinho, ela é uma banca que, ao mesmo tempo que é bom para quem estuda, é horrível para quem não estuda. O que acontece? Ela exige muito de parte gramatical. Então, devorem língua portuguesa. Devorem. Por quê? Porque a complexidade do texto faz você ganhar ponto para eles. Em compensação, se você produzir aquilo de maneira errada, faz o contrário. Então, o que acontece? Embora eu prime, porque você precisa, quanto mais fundo você for, melhor será a tua nota, na dúvida, não faz. Beleza? Não sei como utilizar isso aqui. Não usa. Porque ela puxa muito isso, né? E outra coisa, os textos são difíceis de ler. Os textos motivadores podem ser difíceis de ler. Por quê? Porque ela também vai pegar textos que falam da norma padrão, que ela tem rigor formal da língua. Eu tenho um texto que eu trouxe hoje para a gente ler, vocês vão perceber como que é um texto motivador da FGV. É um texto bem fundamentado, mas é um texto de uma leitura que requer uma atenção. Leitura, pontuação, cuidado com as palavras, se tiver dúvida, tire a dúvida. Então, quando você vai ler, você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro você vai ver sobre conteúdo, primeira parte, e depois você vai exercitar a escrita e a leitura, vai fazer com que você aprenda, ou tire dúvidas, ou relembre aquilo que você precisa. E eu falo sempre isso, por exemplo, se você ler qualquer coisa, mesmo que o assunto seja banal, serviu para uma coisa. Existe um monte de palavras ali que talvez tu não sabia como escrevia e agora tu sabe. Bom.
Isso é fundamental, cara. Assim, ó, nem olhei, nem sei do que se trata o tema. Mas se tiver lá 3, 4, 5 palavras que você não sabia como escrevia, e agora você sabe, tu já ganhou. Tu já ampliou o seu vocabulário. E ampliar o vocabulário é uma das coisas que a gente vai precisar fazer. Porque a gente, né, eu vou falar quando a gente estiver falando de sinônimos, eu não posso usar a mesma palavra toda hora para poder produzir um texto. Eu preciso utilizar sinônimos diferentes quando eu quero utilizar a mesma palavra. Para isso, o que eu preciso? De um vocabulário amplo. Se eu tiver um vocabulário muito restrito, eu vou ter dificuldade de fazer isso. Tá? Então, leitura também serve para a parte gramatical. Tema 4. Treino. Produção de texto dissertativo. Uma coisa que eu quero que vocês... não é mágica, é trabalho. Tem que treinar. Tem que treinar. Vocês que estão no ritmo aí de 1 mês e pouco, 2 meses, acho que dia 7 de julho, né? Então, nós estamos em maio, pouco mais de 1 mês e pouco, né? Não chega nem a 2. 1 mês e meio. Cara, tem que produzir todo dia. Todo dia. É igual respirar, é igual almoçar, é igual jantar. Se tu quer passar lá nas cabeças e ganhar uma vaga, tu tem que treinar todo dia. Igual o cara que vai pra academia. O cara que vai pra academia, tu não tem que ir todo dia. Tu passa 2 dias sem ir, quando tu vai, dói tudo. Por quê? Porque tu deixou de ir. O cérebro da gente é a mesma coisa. Se tu deixa ficar 2, 3 dias sem exercitar, por exemplo, já aconteceu comigo. Tirei férias. Fico 15 dias de férias. Quando eu volto, às vezes eu tomo uma coisa ou outra também, eu tenho que ir, ó. Fiquei 15 dias sem pensar naquilo ali. Tu vai ter que ir lá pegar a gramática e dar uma olhadinha naquilo ali, porque às vezes alguma outra coisa pode passar batida que tu não percebe. Porque é normal, cara. Você ali tá condicionado. O cara que é o atleta de alto rendimento, o cara sabe tudo, ele não treina todo dia. Por quê? Porque pra ele, 1 centésimo de segundo faz uma diferença danada. É pra gente. Se eu tirei 9.6, o cara tirou 9, você tirou 9.7, quem é que entrou? Você, não eu. Então, a gente tá falando disso, do cara que tá treinando pra alguma coisa, igualzinho o atleta. Quer dizer, o cara já faz a apresentação lindamente, o cara é um tal, mas existe um outro cara que faz melhor do que ele. E como você tá disputando com ele, você precisa ser melhor do que ele. Então é sempre uma busca para a perfeição. Então, o treino é indispensável. Treine. Treinar todos os dias. E outra coisa, e aí eu quero abrir um parêntese para vocês. Se vocês quiserem produzir, o quanto vocês quiserem produzir, como o Luciano falou no início da aula, que eu posso corrigir, posso sentar e fazer a prática, pode trazer que eu corrijo de boa, sem problema. A gente senta aqui, entendeu? Assim, na verdade eu tô aqui para isso. Pode trazer que a gente mostra, aí, esse aqui ficou maneiro, esse aqui dá para mudar, esse aqui ficou interessante, parará. Então, não tem problema nenhum com isso. Na verdade, muito pelo contrário. Até gosto que o cara faz, porque aí a gente sabe em que caminho a gente está. Porque o que acontece? Eu não posso chegar aqui e começar a falar, coloco um nível lá em cima, tu não consegue atingir, tu fica frustrado, eu fico crente que tô abafando e ninguém chega no objetivo. Então a gente tem que construir essa parada junto. 20 horas de redação não é suficiente para tu ficar estudando em redação, mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Desde que tu faça o resto por fora. Então, ó, beleza, eu escrevi 2 textos essa semana. Pode trazer para eu dar uma olhadinha para a gente poder ver junto? Pode. Não fiquem tristes, porque a minha caneta vermelha ela é sinistra, entendeu? Porque assim, eu não vou dizer que tá bom algo que não tá bom, porque aí, na verdade, eu que tô sendo desleal com vocês, né? Tu tá fazendo a parada porque tu quer aprender, não posso passar a mão na cabeça. Eu falo muito isso na escola, quando dou aula do 6º ao 3º ano do médio. Aí eu falo, pô, eu corrijo do 6º ano não é da mesma maneira que eu corrijo a prova do 1º ano do ensino médio. São coisas diferentes. O 6º ano eu estou incentivando a criança a escrever, eu quero mais que ela escreva. Se eu começar a rabiscar a redação dela, porra, da próxima redação ela não vai escrever. Por que eu vou escrever o professor rico rabiscar? Agora, o 1º, 2º, 3º ano do médio, aí lá, eu tenho que meter a caneta vermelha mesmo. Né? Um dia desse a mãe veio falar comigo e disse, professor, meu filho de 6º ano, meu filho fez a redação, só deu 9 para ele. Mas só deu 9 nesse texto, minha querida, dá uma olhada no texto dele. Ele entendeu a imagem que eu coloquei. A imagem dele, o texto dele teve início, meio e fim. Ele construiu personagens em cima da mensagem, que era tudo para criar. Como é que eu não vou dar 9 para ele? Tem erro de português? Tem erro de pontuação? Claro que tem, uma criança do 6º ano.
O que eu faço? Corrijo, coloco lá a vírgula onde tem, coloco a parada onde tem, mas eu não posso deixar de negar que ele construiu o texto que eu pedi. Eu pedi uma narrativa, olha, ele já entende o que é uma narrativa. Tem criança que nem entende o que é. Aí eu comecei a pontuar para ela por que ele merecia o 9. Aí eu falei, cara, a mãe acho que queria que ele produzisse uma dissertação argumentativa, deve ser. Aí eu expliquei para ela, meu querido, isso aqui é uma redação, o seu filho tem 11 anos. Então ele é uma criança que está no processo de aprendizagem, e muito bem, inclusive. A letra do garoto era boa, entendeu? Existe redação social que não entende o que a criança está escrevendo. Então, entendeu? Então, assim, são processos diferentes. O processo que você está agora, vocês estão agora, o processo, por exemplo, vamos lá, vamos escrever uma redação. A gente coloca você escrevendo e eu escrevendo. Eu tenho por obrigação escrever de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais direta, por conta do que a gente está aprendendo aqui. Entende? E o que acontece? A gente tem que entender isso agora. Quando você estiver lá, na hora que você faz a prova, a intenção é que nivele todo mundo, né? A régua é igual para todo mundo. Então, o que acontece? Tu tem que chegar mais próximo daquele, a gente chamava de nota de corte, o nivelamento. 5. Aí, olha lá, uma dica. A número 5 é só uma dica para vocês. Acessem as redações antigas da FGV. Nós vamos fazer hoje uma de 2021. Eu trouxe uma de 2021 da FGV mesmo para a gente servir como modelo. Mas usem essas redações antigas da FGV porque elas servem para inspirar vocês a processos de novas redações. E a número 6, a última, domine o conteúdo do edital. Ou seja, o edital deve ser a Bíblia do candidato. Nesse sentido, é preciso que ele conheça e estude bem todo o conteúdo programático. Dessa forma, além de se preparar para a prova objetiva, né, ele estará apto a melhorar as redações. Então, todo serve para esse concurso e talvez qualquer outro concurso futuro que vocês queiram fazer. O edital, ele é a tua Bíblia, ele é aquilo que... Você quer ver uma coisa que muita gente não dá ideia, e vocês observam no edital? A bibliografia do edital, de onde está sendo tiradas as questões. Isso é fundamental. Porque existem vários tipos de gramática. Existe gramática normativa, gramática gerativista, gramática estruturalista, vários tipos de gramática. Quando você cai lá no concurso, está escrito de onde tirou a bibliografia do concurso. Então, tu tem que estudar dentro daquele tipo de gramática. Porque às vezes a gente está estudando português em sentidos diferentes. Por exemplo, português da UFRJ e português da UERJ. Parece que é tudo bem com português, não é não. Né? A UFRJ é muito mais gerativista, viaja muito mais, fala coisas... A UERJ não, a UERJ já é aquela gramática normativa mesmo, igual isso que a gente está estudando aqui. Ou seja, o cara que é formado nos dois lugares diferentes, ele tem a visão totalmente diferente da língua. Não é que não saiba, todo mundo é obrigado a saber aquilo que eu saiba, mas a visão é diferente. E eu, por exemplo, estudei 10 anos na FJ, eu nunca vi um sujeito predicado. Nunca vi. Na faculdade, nunca vi. Eles passavam no princípio seguinte, tu já sabe o que é sujeito predicado. Nós vamos além do sujeito predicado. Ou seja, aquilo ali tu já sabe. Aí o professor disse, tu não sabe, vai estudar. Exatamente, tu não sabe o que é isso, tu vai estudar, não é aqui que tu vai ensinar, não. Lá na UERJ, por exemplo, tenho amigos da UERJ, eu fiz história na UERJ e fiz letras na FJ. Tinha alguns amigos da UERJ que, cara, tu vê sujeito predicado 1 ano, 2 períodos, explicando sujeito, predicado, objeto, aquele negócio todo. E na UFRJ não vê. Não tem aquilo, tem tópico ou comentário. Aí tu vai explicar o que é tópico, aí tu vai na gramática e estuda o que é tópico. Aí tá o sujeito, é outra estrutura. Serve para você ter um conhecimento mais amplo, mas você precisa saber o antes. Entende? Então, assim, a forma como você estuda, ela modifica. E no concurso é a mesma coisa. Você precisa ter esse conhecimento. O que você precisa estudar e como você precisa estudar. Precisa estudar língua portuguesa? Beleza, mas aonde? Como? Qual é a gramática? De onde o cara tá tirando isso? Porque senão tu estuda de uma forma, chega na hora da prova, cai de outra maneira diferente e se ferra. É igual a redação. Se você não estudar a redação, se você estudar a redação da FGV conforme outros concursos, vai se ferrar. Porque ela cobra totalmente diferente de qualquer outra coisa. Antes de eu entrar na análise do texto, agora vamos para a famosa tabela que eu estou querendo falar dela desde que começou e ela está aqui. Ó. Vamos lá. Abre a tabelinha aí. Que está essa aí. Grade de correção da FGV, que é o que nos interessa mais. Vamos lá.
Primeira coisa, abordagem do tema. Olha quanto que vale a abordagem do tema. 40% da prova. Então, o que é a abordagem do tema? Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convincentes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Ou seja, encontrar os tais argumentos, que a gente está falando desde que eu cheguei hoje, é 40% da prova. Por isso que eu estou dizendo que não dá para montar uma prova sem ter o argumento. Ela vale nada mais, nada menos que 40% da tua nota. Sem os argumentos, tu não consegue montar uma redação. E aí, os argumentos são isso tudo que a gente conversou até agora. Vamos lá. Progressão textual. Agora entra a minha parte. Progressão textual, que é 40% do valor. Considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre parágrafos, componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Agora é estudo de redação. Entende? Que ele divide em duas partes com o mesmo peso, aquilo que tu traz consigo e aquilo que tu aprende. Olha, por isso que eu digo que é importante. O mesmo peso que vai ter, o que eu vou mostrar para vocês aqui de como construir parágrafo por parágrafo, o mesmo peso tem daquilo que tu estudou e que tu conseguiu trazer de informações, de argumentação. Se você fosse fera, às vezes a gente tem todas nas nossas aulas aqui, você vai ser fera, você vai conseguir montar um parágrafo, beleza, com os argumentos que eu vou apresentar. E você não tiver feito a outra parte, tu perde metade dos pontos. 40-40. Ela não está interessada se você... o cara escreveu muito bem, escreveu, mas cadê o conteúdo? Eu não consegui enxergar o conteúdo dele nas linhas. Tu vai perder metade dos pontos. Então, por isso que a primeira aula eu começo sendo chato mesmo, exigente nisso. Que é para você entender que senão depois tu faz a prova, não sai bem e tu acha que tu não aprendeu a redação. Não, é o conteúdo. Então, tão importante quanto que a gente vai fazer aqui durante todas essas aulas é você ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, você vai ter problemas. Aí olha a outra parte. Olha só, 20% só da prova. 20% é dividido da seguinte maneira dentro da redação. 5% para seleção vocabular. Olha aí. Considera problema de inadequação vocabular, troca de parônimos, emprego de palavras gerais ou específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada e marcas de oralidade. O que é marcas de oralidade? Quando você escreve da mesma forma que você fala. O famoso pra. Pra não existe. Pra existe quando a gente está falando aqui. Quando a gente escreve é para. Então tem que tomar muito cuidado com as marcas de oralidade. Nós não escrevemos da mesma forma que nós falamos. Então a gente pode falar de um jeito, mas na hora de escrever você tem que mudar a forma de escrever. Que é fundamental. Marcas de oralidade num texto formal, desconta ponto, perde ponto. Então não pode. Outra coisa que você não pode se perder, vocabulário. Você tem que mostrar que você tem um controle sobre o vocabulário que você está usando. Tá? Aqui no tema a gente vai ver melhor. Palavras gerais por palavras específicas. Eu tenho que primar por ter vocabulários específicos. Então, eu falar de maneira genérica, muito genérica, genericamente falando, não é bom. Porque você vai abrir margem para interpretações gerais. Quanto mais específico você for no seu vocabulário, melhor para você. Mais pontos tu vai ganhar. E vamos lá, e a norma culta? 15%. 15% da prova. Olha lá, considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Aí vem as regrinhas que vocês adoram de língua portuguesa. Crase, concordância, grafia, regência, acentuação, paralelismo, flexão e etc. Ou seja, 15% da tua prova é aquela paradinha da língua portuguesa. Sabe usar o verbo no tempo correto? Sabe fazer concordância? Regência? Essas paradas são 15%. Sabe acentuar corretamente? Então essas coisas a gente precisa também resolver.
porque isso também vai tira ponto de vocês. Acentuação, então, meu querido, é uma lástima. Acentuação é uma Mas, lástima. na verdade, não pode tirar mais de 15% da prova. Não pode tirar mais de 15%, exatamente. É um teto. É um Se tiver teto. uma boa produção textual e uma boa abordagem do tema. 80%. Tirou 8. Tirou 80%. Sabe levar pro tema, sabe progredir ali, tirou 8. Não, se tu souber progredir e souber algo sobre o tema, tirou 8. Aí o que acontece? A parte do vocabulário, a parte da estrutura formal, vale, no total é 20. Qual é o grave problema dos 20? Vou explicar para vocês o grave problema dos 20. É que dificilmente um cara que tenha problemas de vocabulário, adequação e tal, ele vai conseguir expressar aquilo que ele sabe a respeito do tema. O que eu estou dizendo? É que a falta desses 20%, ela também vai acarretar, de alguma maneira, a perda de alguns pontos em cima do 80%. Por quê? Às vezes você disse uma coisa, mas utilizou inadequadamente o vocabulário. Eu, às vezes, não consegui compreender na hora de corrigir, entendeu? E aí eu acabo achando que você não sabe, você pecou no conteúdo porque eu não consegui te entender. E aí você acaba perdendo ponto lá na tua coesão, na tua coerência, mas na verdade onde estava o teu problema? Na hora da ortografia, na hora de fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que é uma linha bem próxima. Bem próxima. Porque quando você escreve bem, você sabe utilizar a língua portuguesa de maneira correta, a chance de você cometer esses desvios ela é menor. Então a chance de você manter um texto é maior. Vamos ver aqui, ó, no texto você vai entender o que eu estou dizendo. Ó. Já está abaixo logo do texto, já está logo aí. Ó. Quer ver? Depois do número 6, tem um texto aí. Ó. Dá uma olhada. Análise de redação sobre o tema. A importância da educação prisional no Brasil. Esse é o tema. Olha lá. Vamos para a gente continua falando sobre o que a gente está falando, mas agora falando com exemplo. Aí, olha só, vou ler o texto primeiro, depois a gente vai para os problemas. Essas marcações que vocês têm aí, dos números, são tanto a parte boa quanto a parte ruim do texto. Eu vou fazer o comentário depois que eu ler o texto. Olha lá, o texto diz o seguinte. Segundo a Carta Magna de 1988, está previsto o direito à educação. Contudo, a exiguidade de oportunidades de acesso ao conhecimento no sistema prisional brasileiro é uma adversidade grave. Nesse sentido, a omissão estatal e a desinformação da população figuram como causas pertinentes. Nesse panorama, o descanso do poder público é um indubitável promotor de escassez de atenção à importância da educação prisional no Brasil. Sob esse viés, de acordo com o contratualista, aí ele usou o nome do cara, Thomas Hobbes, os indivíduos aceitam sair de seu estado de natureza para viverem em melhores condições, assinando o contrato social. Porém, tal acordo é violado quando o meio regulador não garante uma reinserção de ex-criminosos no tecido social, porque o desleixo estimula o retorno às práticas ilícitas. Assim, a importância de casos hediondos, como assassinatos, aumenta. Nessa conjuntura, o Estado é criminoso nessa situação, visto que não exerce a sua função social. Ademais, a falta de conhecimento é uma notória estimuladora do inadequado processo de reparo do infrator para o retorno à comunidade. Sob esse prisma, a Lei Áurea, promulgada em 1988, e está até errado aí, aboliu a escravatura, mas não ofereceu um plano de instrução para os oprimidos, marginalizando-os. Nessa perspectiva, em consonância com a realidade odierna, os cidadãos acabam excluindo os marginalizados, pois optam por conceitos retrógrados, como o de que a pessoa que está cometendo delitos faz por ganância pessoal. Dessa forma, a desigualdade social é aprofundada, porquanto, sem uma formação profissional, o sentido encarcerado encara sérias dificuldades para conseguir um emprego. Portanto, para que haja uma aplicabilidade das leis de Hobbes,
Os congressistas devem aumentar o repasse de verbas para instrução prisional, como cursos técnicos, por meio da sanção do presidente, com o fito de se ter um país melhor e, por conseguinte, próspero. Somando a isso, a fim de que ocorra uma maior circulação da imprescindibilidade de uma reflexão no modo como se é reinserido na coletividade, o Ministério da Educação deve estimular que os professores criem aulas lúdicas sobre o assunto, como vídeos animados por intermédio do contato. Com isso, a questão das prisões será atenuada. Então, esse é o texto. Vamos lá. Tem algumas coisas boas, mas também temos alguns defeitos. Vamos a ele. Eu não vou citar na ordem, não. Vou citar do jeito que eu analisei o texto. Vamos lá, aí embaixo assim, ó, comentários sobre a correção. Primeiro, vamos encontrar lá no texto o número 5. Número 5. Vamos lá no texto encontrar o 5. Tá no final do segundo O parágrafo. que aconteceu com o 5 aí? Assassinatos, faltou um S. Assassinatos, ficou faltando um S. Olha lá. Então, assassinatos, né? Ficou 2 assassinatos. S's e depois o 2 S's novamente. Então, esqueci um Szinho aí. Assassinatos. A palavra tá errada. Ou seja, perdeu ponto, aí vamos lá aqui no quadrinho. Esse ponto está relacionado aos 20%. Aos 15% lá, que é o não domínio da escrita. A ortografia aqui que foi comprometida. Às vezes o cara simplesmente só esqueceu, não é que ele nem sabe. Ele esqueceu do Szinho ali, mas esqueceu. Eu tenho uma historinha muito boa para vocês entenderem como que estuda a redação. Se vocês me permitirem, é bem rapidinho, mas é muito legal. O filho estava andando de bicicleta no condomínio e esbarrou, bateu na porta do carro de um cara que estava no estacionamento do condomínio. Aí ele esbarrou, amassou a porta. Aí ele foi lá na casa do cara e falou assim: tio, garotinho, né, tio, ó, eu estava andando de bicicleta ali, esbarrei na porta do teu carro e afundei a porta do carro. Vou falar com meu pai vai vir aqui para poder a gente resolver isso. Aí o cara, não, tá bom. O cara, pô, vai vir nada, né? O cara arranhou. Quando foi no outro dia, aí chegou em casa, o menininho chamou o pai e falou assim: pai, explicou para ele que tinha acontecido. Pai, ó, amanhã de manhã nós vamos lá. No outro dia de manhã, o cara foi lá, tocou a campainha do cara, chegou o cara lá, ele, o garoto e o pai. Pô, só meu filho falou que aconteceu isso. Não, ele veio aqui realmente, falou comigo e tal. Então você vai fazer o seguinte: vê quanto custa para resolver o problema da sua porta e me liga que eu vou fazer o pagamento. Deixou lá o telefone com o cara e foi. Passou uma semana, 2, o cara não ligou. O pai foi lá e voltou de novo na casa do cara. Pô, fiquei esperando o senhor entrar em contato comigo. Você não sabe o que era. Que eu achei caro o serviço da porta. Ficou quase R$1.000 o serviço para tu desamassar aquela porta. Eu fiquei meio sem jeito de falar com o senhor e tal. Não, quanto que é? É isso? Não, eu vou me dar a conta que eu vou fazer o Pix para pagar o teu prejuízo e tal. Aí virou pro menino e falou assim: ó, tá vendo o que aconteceu, né? É aí que eu quero chegar. Já sabe dessa? O que aconteceu? Podcast. Isso, olha só. Se o cara amassou se ele amassou a tua porta, vamos fazer o seguinte: tu vai pagar metade, eu vou pagar metade. A sua mesada, o teu cofrinho, a gente vai abrir lá pra poder pagar. Aí o cara falou: não, negativo, tu vai tirar do garoto, pô. O garoto veio aqui, ele se prontificou pra amassar e parará, e o senhor vai fazer que ele pague? Sim, é ele que vai pagar. Por ele ter vindo aqui falar com você e me falar, eu vou dividir com ele o prejuízo. Porque se ele não tivesse falado, ele ia pagar sozinho. Qual é a moral da história? O cara tem que aprender que, mesmo quando você faz alguma coisa sem querer, aquilo tem consequências. A gente não tem consequências só quando tu faz, não. O cara fez conscientemente aquilo. Não. Se tu olhou no celular, bateu no carro da frente, a consequência é tua. Tu fez aquilo por querer? Não. Tu deu mole para bater. De quem é a culpa? Tua. Então, as coisas que a gente faz sem querer também tem consequência. É igual aqui. Por que tem o checklist, que é aquele segundo documento que eu coloquei para vocês? O checklist, ele é feito para evitar que isso aqui aconteça. Tu vai lá, dá uma olhada lá. Pô, mas isso não é erro, eu só esqueci de um S. Quem me garante que tu só esqueceu do S e tu sabe escrever assassinato?
Quem me garante isso? Eu fui coordenador muito tempo de escola. Aí um pai chegou lá e falou assim, professor, eu estou revoltado. Meu filho chegou em casa falando que a professora dele falou que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Aí eu falei, pô, vou defender o professor, né? Eu falei, pô, pai, deve ter tido algum engano. O professor pode ter dito que a capital do Brasil já foi o Rio de Janeiro e que agora é Brasília. Aí defendi o professor e tal. Aí o pai não gostou muito, né? Mas eu, beleza. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí quando era uma professora, e quando a professora chegou para trabalhar, ela pegava no fim da tarde, minha querida, vem cá, deixa eu conversar com você. Aí comecei a falar assim, mas me tira uma dúvida. Qual é a capital do Brasil? Aí ela, Rio de Janeiro. Cara, o pai estava certo. Ela não sabia qual era a capital. Aí eu chamei ela no cantinho e falei assim, olha só, todo mundo precisa trabalhar, mas a gente também precisa produzir. E falar da maneira correta. Aí expliquei para ela o que tinha acontecido e falei assim, ó, se você me prometer que tu vai estudar, você vai se reciclar, eu vou te dar mais uma chance. Se não, claro que depois eu fiquei no pé, né, sabendo tudo que ela estava produzindo. Cara, virou uma das melhores professoras que eu tinha. Virou uma das melhores. Ela fazia tudo certinho. Ou seja, eu dei oportunidade para ela. Entende o que eu estou dizendo? Você tem oportunidade. Você ganha oportunidade. Cabe a você fazer o que você quer fazer com ela. Entendeu? Então, assim, ela, e realmente, ou seja, quando eu olhei lá, eu acho que o cara aqui, ele sabia que assassinato era com 2 S. Pelo texto que está escrito, percebe-se que ele continha um mínimo domínio. Não é uma palavra difícil. Assassinato é uma palavra fácil. Mas qual é o problema? Tu faz de qualquer maneira. Então, se tu faz de qualquer maneira, tu passa batido aquilo ali, e ficou. Pô, não tem jeito. Eu, como professor, tenho que tirar ponto. E ali, ó, esse aqui, tu imagina, se é um texto para 10, um texto para gabaritar e tu perde ponto só porque tu esqueceu do S do assassinato. Imagina a dor no coração que isso não dá. Então, por isso vai ter um checklist que eu vou ensinar vocês lá na outra, vou explicar para vocês como é que é lá na outra. Vamos lá. Tema 8. Dentro do texto, vamos lá no número 8. Vamos lá, número 8. E aí, o que diz lá no tema 8? Tira A pessoa está cometendo delitos, faz por ganância pessoal. Aí, Então ele está dizendo assim, ó. Vou voltar lá. Pois optam por conceitos retrógrados, como o de que a pessoa que está cometendo delitos faz por ganância pessoal. Qual o problema aí? Não tem vírgula. Por que não tem vírgula? Agora guardem uma coisa para a vida de vocês, que é o erro que o professor de português mais fica arrepiado quando vê. Não se separa sujeito e predicado por vírgula. Olha aí. Aí a frase é a seguinte, ó. Dá uma olhada aí. A pessoa que está cometendo delitos faz. Quem faz? A pessoa que está cometendo delito, correto? Então ela é o sujeito. Ela faz alguma coisa por ganância. Mas quem faz é ela. Então se é ela que faz, você não pode separar a pessoa que pratica do verbo. Ela que está fazendo. Aí ele foi e separou. Pegou uma vírgula e colocou entre o sujeito e o verbo. Não pode nunca. Nunca. Sujeito, verbo, objeto. Não tem vírgula. Nem entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o objeto. Não tem. Então não pode ter vírgula. Muito cuidado com a colocação da vírgula. Vírgula é uma desgraça. São os mais difíceis. Vírgula é uma desgraça. Se a gente pode fazer um complexo que o Luciano não usou, se não está sendo gravado, eu posso tirar, tipo assim, 20 minutinhos a gente faz as regras gerais de pontuação para tirar algumas dúvidas. Principalmente a adjunta adverbial deslocado. Não pode separar sujeito e verbo por vírgula. São as mais básicas. Tem algumas que são básicas que vocês não podem cometer esses erros, porque é aquilo que está bem critério. Por exemplo, aposto, colocar o aposto explicativo, tem que estar entre vírgula. Então essas coisas são básicas. Então essas a gente vai precisar, eu tiro essas dúvidas. Próximo, número 13. O que está errado na número 13? A número 13 é boa para vocês perceberem. Vamos lá, número 13.